mais sujo que havia, porque Deus estava tratando com o general da Síria. Deus essa noite vai começar curando o nosso coração. As feridas da tua alma serão saradas, as feridas da tua alma serão cicatrizadas, e depois que Ele curar a tua alma, eu declaro no poder e na autoridade do nome de Jesus, enfermidade alojada nos ossos, enfermidade alojada onde quer que esteja, o fogo do Espírito vai consumir essa doença, o fogo do Espírito vai desaparecer em nome de Jesus. Agora esse câncer está sendo queimado, a diabetes está sendo extirpada. Se você acredita, por gentileza, ninguém veio aqui assistir o culto, nós viemos aqui prestar um culto àquele que está sentado no seu trono de glória, ao Deus Todo-Poderoso. aleluia. Maravilha, Deus. Depois que Jesus cura aquele homem cego e mudo, endemoniado, as multidões começaram a glorificar, as multidões começaram a exaltar. Quando ocorre uma cura na igreja, um milagre na igreja, você não tem que gritar o nome do evangelista, você não tem que gritar o nome do pastor, você não tem que ovacionar o conferencista, você não tem que ovacionar o profeta. O homem é apenas um instrumento de barro. Você tem que glorificar a Cristo, você tem que glorificar o filho de Davi, você tem que bendizer o filho de Davi, você tem que louvar o filho de Davi, você tem que aclamar o filho de Davi. Nós viemos glorificar o filho de Davi essa noite. Glória. Alegria nossa, mas a glória pertence ao Senhor. Ai, Jesus, que maravilha, Deus. E as multidões começaram a glorificar e exaltar, e os fariseus aqui ali estavam, sabe? Em vez de eles entrarem no clima de glorificação, nesse ambiente e na atmosfera de louvor ao Senhor, de gratidão, eles estavam ali contrariados e para contrariar. E eles começaram a dizer: isso não é o filho de Davi nada. Meu Deus. Isso aí não é o Messias prometido nada. Meu Deus. Esse não é o Cristo prometido nada. Esse daí não é o ungido nada. Esse daí, ele faz isso. Ele só curou esse homem, só conseguiu dar vista para esse homem, curar a mudez dele, repreender esse demônio que estava nesse homem. Ele faz isso pelo poder de Beelzebul. Beelzebul significa o príncipe dos demônios. Meu Deus. Ele faz isso pelo poder de Beelzebul. Mas eles sabiam muito bem que Jesus era o Cristo. Eles sabiam muito bem que Jesus era um ungido. Eles sabiam muito bem que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Eles sabiam muito bem que o ministério terreno de Cristo foi ungido pelo Espírito Santo. Isaías 61, a profecia messiânica diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a pregoar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Quando Jesus entra na sinagoga em Mateus, ele dá um livro para ler. Ele abre exatamente na escritura de Mateus 61, de Isaías 61, confirmando que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Tudo que Jesus fazia era por intermédio do poder do Espírito Santo que sobre ele estava. Os enfermos foi pelo poder do Espírito Santo. O leproso que ele purificou foi pelo poder do Espírito Santo. Jesus era ungido pelo Espírito Santo e os fariseus tinham ciência disso, mas mesmo assim eles disseram: ele expulsa demônio pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus vai dizer para eles: se Satanás expulsa Satanás, não pode, não tem como. Entre si não subsiste, o reino dividido entre si não prevalece. Satanás e os demônios vestem a mesma camisa, jogam no mesmo time. Se um lutar contra o outro, acabou o time, acabou o reinado, se desfaz o lar, se desfaz a família, se desfaz a igreja. Se um lutar contra o outro, é por isso que não tem que haver disputa na igreja. Não tem que ter competição na igreja. Não tem que querer se achar melhor que o outro. Não tem que querer puxar o tapete de outro na igreja, porque isso só agrada o diabo, isso só glorifica Satanás. Deus quer uma igreja unida, Deus quer um povo unido na sua presença. E Jesus vai dizer: olha, se Satanás expulsa Satanás, está errado. Ele não ia lutar contra ele mesmo, seria o fim do seu reino, seria o fim do seu reinado. Aí Jesus segue na sua expressão, dizendo resumidamente aos irmãos aqui: então eu quero afirmar aos irmãos e definir para a igreja o que é blasfemar contra o Espírito Santo, o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo dentro do contexto bíblico, dentro dessa narrativa bíblica. Está muito claro o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque essas palavras que Jesus diz no versículo 31 e no versículo 32 do capítulo 12, no contexto da cura e da libertação deste homem e da exortação e da repreensão de Jesus aos fariseus, aos líderes religiosos, está tudo nesse contexto. Sabe o que
significa blasfemar contra o Espírito Santo? É você de forma consciente e deliberada. Você sabe que é Deus que está trabalhando. Você tem a convicção que é o Espírito Santo quem está fazendo. Você sabe que é Deus que está curando. Você sabe que é Deus quem está distribuindo o dom de línguas. Você sabe que é Deus quem está usando o profeta. E você está dizendo mesmo assim: não é Deus, é o diabo. Não é o Espírito Santo, é o diabo. Quem falou foi o diabo. Quem falou foi o diabo. Quem moveu foi o diabo. Mas você sabe que é Deus que está fazendo. Você tem consciência que é Deus quem está trabalhando. Assim foram os fariseus. Então blasfemar contra o Espírito de Deus é atribuir a Satanás, de forma consciente e deliberada, algo que você sabe e tenha certeza que é Deus quem está fazendo. É por isso que Jesus está dizendo: este é o pecado imperdoável, blasfemar contra o Espírito Santo. E Jesus está dizendo que não haverá perdão nem aqui e nem no porvir, nem na eternidade futura. Infelizmente, quem pratica este pecado odioso, este pecado horrendo, está condenado a uma eternidade sem Deus. Veja como é sério esse assunto. Veja a importância de estudar sobre esse assunto. Por isso é importante, meus irmãos, nos voltarmos ao estudo da palavra. Por isso é importante, meus irmãos, cavarmos os mistérios da palavra. Versículo 22. Os irmãos acharam? E diz assim a palavra do Senhor: e trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. Trouxeram a quem? A Jesus. E de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Meu Deus. Ou seja, não é este o descendente de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este, ou seja, Jesus, não expulsa os demônios senão por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, ou seja, conhecendo os pensamentos dos fariseus, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Jesus lança uma pergunta: e se eu, Jesus, expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Jesus perguntando aos fariseus. Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu, Jesus, expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Outra pergunta que Jesus lançou: que não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu, Jesus, vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Quem é que está afirmando isso? Jesus está dizendo. Aleluia. E se qualquer disser, não importa quem seja, o que tenha, o que faça, o que saiba, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Quem está falando? Jesus. Importante nós gravarmos isso essa noite. Quem falou essas palavras? Quem fez essa afirmação? Foi Jesus. Podemos assentar.